Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos do projeto Espiritismo para Todos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de nos reunirmos no entorno da mensagem espírita, a mensagem dos evangelhos, a mensagem de Jesus. E eu queria iniciar esse nosso encontro exatamente agradecendo por essa oportunidade. Sou muito grato aos idealizadores e administradores do projeto pela oportunidade que nos dão de estarmos juntos. Sou muito grato pelas pessoas que partilham conosco desses momentos. Sou muito grato aos amigos espirituais, pelo auxílio que nos dão incessantemente, apesar das nossas limitações e das nossas dificuldades. Mas, como não poderia deixar de ser, sou muito grato a Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós, aquele que nos recebeu a todos aqui nesse educandário. Então nós iniciamos esse nosso encontro exatamente manifestando a nossa gratidão. Mas hoje, um dia muito especial para todos nós, é o dia 6 de junho, não é isso? Um dia que foi instituído como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, naturalmente, nós também queremos render nossas homenagens e manifestar nossa gratidão por todas as pessoas que militam pelas causas ambientais, pelas causas conservacionistas, pelo planeta, por todas as espécies. Aquelas pessoas que verdadeiramente lutam, dedicam-se, esforçam-se exatamente para que todos possam ter qualidade de vida, para que todos possam viver bem. Todas as espécies merecem o respeito e o nosso carinho, nossa consideração. Nós, através da mensagem espírita, nós sabemos que nós não somos daqui, não é isso? Nós somos viajores cósmicos. Como ensinava Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. E nós estamos em apenas uma dessas moradas, mas são muitas. Estamos aqui nesse educandário, tutelados por Jesus, para que nós possamos progredir e nos libertar. Libertar de nós mesmos, do nosso rancor, da nossa mágoa, das nossas dificuldades. Ficaremos aqui o tempo que for necessário para que nós possamos alçar novos voos. E é necessário que nós tenhamos cuidado e zelo por esse orbe, cuidado e zelo por todas as espécies, porque nós, espíritas, compreendemos que somos todos irmanados de alguma forma, todos filhos de Deus, todos merecemos respeito e não existe nada de valor no mundo, capital algum, que justifique a destruição desses recursos, ignorando que esses recursos estão diretamente relacionados à nossa qualidade de vida e de todas as outras espécies do planeta. Então, nesse dia 6 de junho, nós iniciamos o nosso modesto estudo, rendendo nossas homenagens e manifestando a nossa gratidão por todos aqueles que militam de verdade pelas causas ambientais e pela conservação do planeta. Bom, como nós sempre o fizemos ao longo desses anos, nós sempre iniciamos nossos estudos relembrando daquele que é a luz do mundo para todos nós, lembrando a figura de Jesus. Para compreendermos as mensagens que Jesus nos trazia, é necessário que nós compreendamos o local e o tempo em que ele viveu. Jesus esteve conosco há cerca de 2 milênios, não é isso? E os Espíritos são enfáticos. Jesus esteve entre nós, caminhou entre nós, deixou pegadas naquele velho Oriente Médio, naquela região da Palestina. Jesus deixou pegadas, espalhou sementes, espalhou suas mensagens. Naquela ocasião, toda aquela região estava sob domínio romano. Toda aquela região estava sob domínio romano. O Império Romano era tão grande, mas tão grande, eram tão longas extensões de terra, que nós temos a figura de Homero, de Virgílio e outros poetas, cronistas, que quando referiam-se a Roma nos seus poemas, eles diziam que o sol nunca se punha sobre o território romano. E é curioso porque isso é verdade. A extensão do Império Romano era tão grande que praticamente o sol verdadeiramente nunca se punha sobre o solo romano, porque quando o sol já estava se pondo de um lado, ele já estava nascendo novamente do outro, dada a extensão do território. Roma verdadeiramente
tomava conta de boa parte do mundo conhecido, numa visão naturalmente eurocêntrica. Todo mundo conhecido era dominado, ou quase todo mundo era dominado pelo chamado Império Romano. E nas estratégias de dominação que Roma implementava, quando Roma dominava um determinado local, ela tinha naturalmente que intervir na administração. Por exemplo, toda aquela região por onde Jesus caminhou, a primeira coisa que os romanos fizeram foi administrações políticas, dividiram todas aquelas terras em tetrarquias, não é isso? E eles elegiam governadores para aquelas tetrarquias, para que eles pudessem dominar aquela região. Eles colocavam lá soldados, colocavam lá centuriões, eles colocavam lá uma forma de vigiar, de policiar aquelas pessoas que estavam sendo subjugadas, exatamente para que pudessem sufocar qualquer esforço de rebelião, não é isso? E naturalmente que o objetivo deles era lucrar, era explorar, era natural que fossem cobrados impostos. Então os romanos, eles cobravam dos judeus, eles cobravam pesados impostos. Nós entendemos mais ou menos, nós entendemos bem o que é isso, porque o Brasil também tem uma história assim. Enquanto colônia portuguesa, nós vamos lembrar que os nossos colonizadores, eles também cobravam pesados impostos de tudo aquilo que era produzido no Brasil. Nós vamos lembrar no período do ouro nas Minas Gerais, onde a coroa portuguesa cobrava 1/5 de tudo aquilo que era produzido, de tudo aquilo que, de toda a riqueza, de todo o ouro que era encontrado, 20%, 1/5 de tudo que era encontrado, de toda a riqueza, tinha que ser direcionada a Portugal, e deixavam as pessoas aqui muito, muito chateadas. Várias rebeliões foram motivadas exatamente pela cobrança desse quinto, não é isso? Então nós compreendemos o que é estar sob o domínio de um outro povo, nós compreendemos a realidade em que aquele povo vivia, não é isso? E para que eles conseguissem cobrar os impostos, eles instituíam um personagem chamado de publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Como é que era feito? Ou pelo menos como foi feito no início. Eles faziam leilões, e eles leiloavam os títulos de publicanos, porque aqueles indivíduos que tinham os títulos de publicanos, eles lucrariam muito cobrando impostos a serviço dos romanos. Além de terem proteção romana, não é isso? Além de terem proteção, eles lucravam bastante. Nós vamos encontrar na leitura dos evangelhos pelo menos 2 grandes publicanos, né? Nós vamos encontrar a figura de Zaqueu, que inclusive num diálogo com Jesus, ele vai revelar sua desonestidade. Ele vai afirmar para Jesus que, se convertendo, ele devolveria tudo aquilo que ele teria subtraído, que ele teria usurpado dos seus companheiros, das pessoas, dos seus irmãos de raça, verdadeiramente confessando que era uma pessoa desonesta. E nós vamos ter a figura de um outro publicano que nós trataremos no estudo dessa noite. Então os publicanos eram cobradores de impostos e eram pessoas detestadas pelos judeus. Claro, né, gente? Não seria diferente entre nós, porque imaginemos, um publicano, um cobrador de impostos, era um judeu que estava a serviço dos romanos. Era natural que os seus irmãos de raça os detestassem. Era natural que os publicanos fossem mal vistos, exatamente porque eles estavam a serviço do dominador. Diz-nos os evangelhos, isso está registrado em 3 evangelhos, apenas João não faz menção a essa passagem. Diz-nos os evangelhos que Jesus, saindo de Cafarnaum, depois daquela noite maravilhosa em que nós tivemos a cura de um aleijado que teria sido içado pelo telhado, vocês lembram dessa passagem? Então, quando Jesus estava saindo de Cafarnaum, pegando uma estrada, ele passava por uma coletoria de impostos. Gente, o que eram essas coletorias de impostos? Eu imagino que fossem tendas. Eu não consigo imaginar como eram. Eu imagino que fossem tendas, onde dentro dessas tendas ficava a figura do publicano. Naturalmente devia ficar algum soldado, algum centurião, algum soldado romano para protegê-lo. E lá ele cobrava os impostos. Ele cobrava os impostos porque aquela região, a região de Cafarnaum, embora nós tradicionalmente tratemos essa região apenas como um vilarejo de pesquisadores, a Vila de Naum, Cafarnaum quer dizer isso, Vila de Naum, era na verdade uma região geograficamente ou estrategicamente importante, porque ali passava a Via Maris, era uma importante rota no sentido do Oriente.
As pessoas que iam em direção ao Egito obrigatoriamente passavam por ali. Então Cafarnaum era um local estratégico. Tanto é que tinha uma coletoria de impostos, tinha a figura de um centurião, inclusive tem uma passagem com Jesus envolvendo esse centurião, mas falaríamos disso numa outra oportunidade. Jesus, ao passar por essa coletoria de impostos, ele teria se direcionado ao publicano que ali estava, teria lhe estendido a mão e teria dito: vem e segue-me. Esse publicano era Levi, era Mateus. E diz na narrativa dos evangelhos que Mateus se ergueu e o seguiu. Uma das conversões mais rápidas dos evangelhos, naturalmente, que nós não acreditamos que Mateus só tivesse conhecido Jesus naquele momento. Mateus talvez tivesse sido testemunha de tudo o que aconteceu na noite anterior, talvez Mateus já conhecesse Jesus de outras oportunidades, mas o que está nos evangelhos é que Jesus teria apenas estendido a mão para Mateus e dito: segue-me, vem, segue-me tu. E Mateus teria seguido. Mas quando nós seguimos na narrativa da conversão de Mateus, acontece uma história muito curiosa. Mateus teria ficado tão feliz, mas tão feliz com a sua conversão, por estar mudando a sua vida, que ele resolve fazer uma ceia para confraternizar, para festejar a sua conversão ao Evangelho, à Boa Nova. E diz nos evangelhos, então, que Mateus reúne numa mesa, faz uma ceia para comemorar a sua conversão. Naturalmente que estaria presente ali Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, não é isso? Não todos ainda. E também alguns publicanos que deviam ser colegas, amigos de Mateus. Só que quando eles estavam confraternizando, alguns fariseus que passavam por ali viram aquela cena de Jesus sentado à mesa com os publicanos, e os fariseus teriam comentado, teriam tecido críticas, teriam tecido comentários do porquê Jesus sentava-se à mesa com pecadores. Como pode o seu mestre sentar-se à mesa com publicanos e pecadores? Jesus, como se tivesse ouvido aquilo que os fariseus falavam, Jesus, ele teria voltado-se para aquelas pessoas que o ouviam e teria dito algo mais ou menos assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Essa frase, esse comentário, essa afirmação de Jesus, dizendo para quem ele veio, é algo tão profundo, mas tão profundo, que vai nortear o estudo dessa noite. Eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos. Dizia Jesus ter vindo para os enfermos e para os pecadores. E eu acho essa parte tão importante, mas tão importante, e digo mais, tão cativante, porque eu começo a compreender que Jesus veio para mim. Eu que sou repleto de erros, eu que sou enfermo da alma, dado aos meus vícios, às minhas más inclinações. Jesus veio para aqueles que erram e para aqueles que se reconhecem como aqueles que erram, porque o reconhecimento de nós mesmos, o reconhecimento de quem nós somos, o reconhecimento da nossa real realidade, esse conhecimento é algo muito difícil, que nós ainda estamos engatinhando nessa compreensão. Porque para poder analisar-se a si mesmo e reconhecer-se enfermo, a pessoa tem que fazer um exercício de olhar para dentro de si com humildade. Quando nós paramos para meditar sobre essa frase de Jesus, para quem ele tinha vindo, por que é necessário que nós nos reconheçamos enfermos? Ora, pensem comigo. Uma pessoa, estando sã, ela procura auxílio médico? Não, só procura auxílio médico quem se entende enfermo, não é isso? Da mesma forma, a reforma íntima se dá desse sentido. A pessoa só busca se corrigir ou se melhorar se ela percebe que erra, se ela reconhece as suas dificuldades, se ela reconhece os seus erros. Então é necessário que o indivíduo ele faça uma análise de si mesmo. É necessário que o indivíduo conheça-se, é necessário que o indivíduo busque-se. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos um capítulo que fala exatamente sobre isso, que é o nosso objeto de estudo dessa noite.
O capítulo chama-se Conhecimento de Si Mesmo, onde lá nós teremos a famosa questão, a questão 919, onde Kardec teria perguntado às entidades venerandas, aos guias da humanidade, qual o meio mais prático e eficaz para que nós consigamos lograr a tarefa de vencermos, de sermos melhores, a tarefa da nossa reforma íntima, não é isso? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual o meio, qual o caminho que nós devemos trilhar mais eficaz, mais eficiente, para que nós consigamos lograr a tarefa de vencer a nós mesmos, a tarefa da nossa reforma íntima, porque é um dos objetivos de nós sermos espíritas. O que os espíritos, um espírito em especial, porque essa resposta é assinada pelo Espírito Santo Agostinho, nós não sabemos se era exatamente o personagem Santo Agostinho que viveu nos primeiros séculos do cristianismo, mas um espírito que deu esse nome, que se apresentou dessa forma, mas com tanta sabedoria, que eu particularmente não duvido que tenha sido a figura do filósofo Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica. Diz Santo Agostinho nesse texto que um sábio da humanidade já vô-lo disse. O Espírito respondeu. Quando Kardec perguntou qual o caminho mais eficaz para que o indivíduo possa conhecer, para que o indivíduo possa vencer a si mesmo, domar as suas más inclinações, vencer as suas más inclinações morais, o Espírito respondeu, um sábio da humanidade já vô-lo disse. Homem, conheça-te a ti mesmo. Ele dá, em princípio, essa resposta curta e depois ele disserta sobre essa resposta. Mas quem foi que disse isso? Homem, conheça-te a ti mesmo. Normalmente, essa frase é atribuída a Sócrates, porque Sócrates usava muito essa frase. Entretanto, essa frase é anterior a Sócrates. Nós vamos encontrar essa frase cunhada na entrada, em Atenas. Lá em Atenas existia um templo. Na ilha de Delfos, existia um templo dedicado ao deus Apolo. E esse templo, ele ficava sobre o Monte Parnaso, e logo na entrada desse templo você tinha escrito: Homem, conheça-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo. Essa frase, escrita na entrada do templo de Delfos, era uma frase muito utilizada por Sócrates, segundo Platão nos informa, mas na verdade, essa frase não teria sido cunhada por Sócrates. Diz que os 7 mais importantes sábios gregos pré-socráticos, a figura de Tales de Mileto, de Solon de Atenas, esses filósofos, eles teriam se reunido para cunhar essa frase. E eles cunharam essa frase, além de outras 147 frases que ficavam dentro desse templo, do templo dedicado a Apolo, onde ficava o oráculo de Delfos. Desse templo em Delfos, você tinha 147 dessas frases escritas dentro desse templo. E essa frase, conheça-te a ti mesmo, ficava na entrada. Quem teria sido o autor dessa frase teriam sido esses filósofos, chamados 7 mais sábios. Entre eles Solon, Tales de Mileto. Inclusive alguns historiadores afirmam que essa frase teria sido inclusive de autoria de Tales de Mileto. Conheça-te a ti mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Sócrates, naturalmente, segundo Platão nos informa, ele vai utilizar essa frase em diversos de seus diálogos, o conhecimento de si mesmo, a importância do conhecer-se, do conhecer conhecer a sua essência, conhecer as suas más inclinações. Mas quando nós seguimos com o texto do Espírito Santo Agostinho, quando ele fala sobre a questão do conhecimento, ele nos dá uma receita dividida em 2 partes. Prestemos atenção nisso, porque às vezes a gente presta muita atenção no começo da receita e a gente não atenta para o detalhe da segunda parte da receita. Mas ambas estão lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. A primeira parte, Santo Agostinho diz o seguinte: fazei como eu fiz quando estive na Terra, quando estive encarnado. Segundo Santo Agostinho, todos os dias, ao final do dia, quando ele ia repousar, ele fazia uma reflexão sobre todas as horas do seu dia. Todas as pessoas com quem ele havia se relacionado, as pessoas com quem ele havia se encontrado. E ele revia mentalmente todos os diálogos. E se houvesse a possibilidade dele ter magoado alguém, dele ter sido mal entendido, se ele tivesse tido a possibilidade de ter chateado alguém, na primeira oportunidade
ele ia se desculpar com essas pessoas. Assim, lentamente, ele ia ficando mais atento, mais vigilante, se melhorando. Todos os dias, ao final do dia, ele procurava rever todas as horas, todas as pessoas que ele encontrou durante aquele dia. E ele então tentava se lembrar para ver se existia a possibilidade dele ter magoado alguém. Caso ele sentisse que existia a possibilidade dele ter magoado alguém, na primeira oportunidade ele ia desculpar-se com essas pessoas. É uma receita, no mínimo, curiosa. Mas logo no parágrafo seguinte, ele continua dizendo: mas existe um problema sério nisso. Sabe qual é o problema sério? É que nós somos extremamente indulgentes com as nossas faltas. Quando nós olhamos os nossos erros, nós colocamos lentes cor-de-rosas, nós colocamos máscaras, nós perfumamos as nossas falhas. Nós temos muita dificuldade de reconhecer nossas imperfeições, nossos erros, assumi-las, porque isso é muito difícil. Nossa vaidade, nosso ego, nós não conseguimos nos ver na condição daquele que erra, embora nós erremos bastante. É muito comum, segundo Santo Agostinho, conforme ele assinalou aqui, é muito comum o avarento ele simplesmente se situar na condição de econômico e previdente. O indivíduo que é um avarento, que é muquirana, que é mão de vaca, ele se sente simplesmente uma pessoa econômica, uma pessoa previdente. O indivíduo que é orgulhoso, ele se diz apenas digno, ele diz que as atitudes dele são em nome da dignidade. Então nós mascaramos as nossas falhas. Nós temos muita dificuldade de perceber quando nós erramos, porque nós somos muito indulgentes quando somos nós que erramos. Então Santo Agostinho, ainda nesse mesmo texto, ele vai nos dar uma segunda lição. Ele diz que quando nós formos fazer esse exercício de revermos todas as horas do dia para enxergarmos a possibilidade de termos magoado alguém, é necessário que a gente se coloque no lugar do outro. A gente só percebe quando magoa alguém quando a gente se coloca no lugar do outro. O nome disso é empatia. O exercício de empatia é se colocar no lugar do outro, como o outro pode ter se sentido, não como eu acho que ele deveria ter se sentido, mas como ele pode de fato ter se sentido. Será que eu o magoei? Ah, não, eu não magoei, não, pelo amor de Deus, o que eu falei é muito pouco. Será? Temos que nos colocar, tentar sentir e perceber a realidade em que o outro se encontra. Porque aquilo que dói no outro pode não ser compreensível para mim. É necessário que eu consiga ter essa empatia de sentir o que o outro sente, para que eu possa perceber os meus erros e as minhas dificuldades. Todos nós temos inúmeras dificuldades. Eu sou repleto de orgulho. Eu manifesto meu ciúme, manifesto minha inveja, manifesto a minha intolerância aos olhos dos outros, mas eu mesmo tenho muita dificuldade de enxergar isso em mim, e acontece isso com todo mundo. Nós sempre nos achamos muito mais especiais do que verdadeiramente somos. Para nós sempre somos a Coca gelada, a última Coca-Cola gelada no deserto. A gente sempre se acha muito mais legal do que realmente é. Mas, meus irmãos, isso não é uma realidade. Nós falseamos a nossa própria realidade. Nós somos muito autoindulgentes. É necessário o conhecimento de si mesmo, ele é necessário para que nós possamos perceber quem nós somos de fato. Quem nós somos de fato. Encontrando em mim as dificuldades morais que eu ainda possuo, eu posso corrigi-las. Porque se eu não encontrá-las, eu não corrijo. Relembrando que nós falamos alguns minutos atrás, a pessoa que não se percebe enferma não busca auxílio médico. A pessoa que não se reconhece doente não vai ao médico. Da mesma forma, a pessoa que não se erra, não se encontra, não se reconhece na condição de quem erra, também não busca se melhorar. Então é necessário que nós façamos essa reflexão. Nessa busca de nós mesmos, na compreensão de quem nós somos, é buscar as nossas falhas. É lógico que não somos apenas falhas, temos virtudes também, mas nesse momento o mais importante, as virtudes nós já temos facilidade de reconhecer, nós enxergamos até quando elas não existem, mas reconhecer as nossas falhas é o mais importante. Precisamos perceber as nossas dificuldades, nos colocando no lugar do outro, ouvindo o que o outro tem a dizer a nosso respeito, respeitando a opinião dos outros. Nós vamos começar a engatinhar na compreensão de nós mesmos. A nossa tarefa é a tarefa do autoconhecimento. Homem, conheça-te a ti mesmo. E dizia o templo de Delfos, homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Sim, existem deuses e todo o universo dentro de nós. É necessário que nós busquemos
para que nós possamos verdadeiramente nos libertar dessas algemas, do nosso ego, que nós criamos, que nos mantém presas nesse solo, sem permitir que nós possamos alçar voos, para que nós possamos romper esses grilhões. É necessário que nós consigamos enxergar essas falhas e vencê-las. Porque a tarefa da nossa reforma íntima, ela não acontece caindo do céu num passe de mágica. Ela não acontece apenas indo à casa espírita, tomando passe, bebendo água fluidificada, ouvindo palestras. Não é assim que se dá a tarefa da reforma íntima. É necessário um esforço da nossa parte. Relembrando uma frase célebre de Francisco de Assis, patrono da minha casa espírita, Francisco de Assis tem uma frase em que ele diz algo mais ou menos assim: aquilo que deve ser feito, façamos agora. Façamos agora, a gente começa fazendo por obrigação. Lentamente a gente vai aprendendo a fazer por amor. Mas o primeiro passo tem que ser dado, nos obriguemos a fazer. É necessário que eu consiga vencer a mim mesmo. Ah, mas Guilherme, se você agir dessa forma, você não vai estar sendo sincero. Meus irmãos, é também um exercício, é uma construção. O que nós chamamos de sinceridade é só o nosso ego se manifestando. Se nós temos que fazer, façamos. Vamos fazer, vamos nos esforçar para fazer sim. Se eu tenho que vencer a mim mesmo, eu sei que vai me machucar, eu sei que vai ser difícil, mas eu preciso fazer, porque lentamente eu vou me disciplinando, aquilo vai se transformando em algo natural. Mas nós temos que assumir o protagonismo da nossa reforma íntima. Os outros não podem modificar por nós. A modificação é nossa, tem que vir de dentro. E eu não posso ficar esperando a reforma íntima cair do céu, não. Eu tenho que fazê-la agora. Ela tem que começar hoje. Comecemos hoje. Vamos fazendo uma reflexão do que precisa ser modificado. Vamos ouvir aqueles que convivem conosco. Esses enxergam boa parte das minhas dificuldades. Esses compreendem esses enxergam as limitações que eu tenho, que eu não as enxergo. Vamos ouvir aqueles que estão à nossa volta com muita humildade, com muita compreensão. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos tentar sentir a dor do outro. Nós vamos lentamente percebendo quando nós magoamos, quando nós machucamos, e nós vamos nos modificando. Nós vamos aprendendo a sermos mais tolerantes, nós vamos aprendendo a sermos mais fraternos, nós vamos permitindo nos arrastar por todas essas mensagens de ternura. Quando nós somos convocados a esse banquete de amor que a mensagem espírita nos traz, todos nós, quando somos convocados a partilhar esses pães espirituais, nós somos envolvidos em centenas de mensagens de ternura. Então permitamos, deixemos-nos arrastar pelas mensagens de ternura e dulcifiquemo-nos, tornemo-nos mais doces, tolhidos, que nós possamos verdadeiramente aprender a tolir as nossas más inclinações, aprendamos nós a vencer, como ensinava Jesus no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos. Mas Jesus não disse bem-aventurados os covardes, ele disse bem-aventurados os mansos. O que é a mansidão e a mansuetude? O que é isso, senão um indivíduo que tem controle de si mesmo, um indivíduo que tem controle, que se controla, consegue controlar as suas reações, que consegue verdadeiramente se controlar, que mantém o equilíbrio, é a mansidão. E Jesus teria dito ainda nessa bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nos ensinava Jesus que haveria um momento em que a terra seria ocupada pelas pessoas que se controlam, pelas pessoas ponderadas, pelos mansos. Meus irmãos, a tarefa do autoconhecimento é uma das tarefas mais difíceis. É uma das tarefas mais difíceis, que nós temos que voltar os nossos olhos para dentro de nós mesmos. Siddhartha Gautama tem nos seus sutras, nas suas mensagens, uma frase em que ele fala sobre as nossas órbitas oculares, onde ele brinca naturalmente, dizendo que as nossas órbitas oculares, elas estão voltadas para o lado errado, porque nós só enxergamos para fora. Seria muito mais útil para nós se nossas órbitas oculares enxergassem para dentro, porque enxergando para dentro de nós nos conheceríamos mais. A tarefa do autoconhecimento é a condição mais importante para a tarefa da nossa reforma íntima. Busquemos desvendar quem nós somos de fato, mas usando o conselho de Santo Agostinho na questão 919, nos colocando no lugar do outro. Vamos nos colocar no lugar do outro para nós compreendermos ou tentarmos compreender o que o outro sentia, o que o outro estava sentindo. Naquele momento em que aquelas pessoas ceiavam com Jesus,
Jesus sentava-se à mesa, possivelmente alguns personagens daquilo que seria o seu colégio apostólico, Pedro, Tiago, João, André, Mateus se convertendo naquele momento, e publicanos, pecadores. As pessoas perguntavam: como pode o seu mestre sentar-se à mesa com publicanos e pecadores? Jesus então diz que ele não veio para os que se acham bons, ele veio para os pecadores. Ele não veio para os saudáveis, para os sãos. Ele veio para os enfermos. Ele não veio para os justos. Ele veio para os pecadores, para aquelas pessoas que reconhecem as suas dificuldades, ou pelo menos que esforçam-se. Jesus veio para mim, que sou repleto de mazelas e dificuldades, que sou enfermo no sentido das enfermidades espirituais, porque o meu ciúme, o meu egoísmo, a minha inveja, o meu rancor, verdadeiramente são como chagas, são como feridas na alma. E Jesus veio para mim, para me auxiliar. Ele que impunha suas mãos aos enfermos, que limpou a pele de inúmeros leprosos, que retornou luz aos olhos de inúmeros cegos, também por mim o faz. Naturalmente que ele me auxilia na retirada das chagas que eu trago na alma. Também a minha cegueira espiritual, Jesus caminhando conosco, nos auxilia sempre. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que a tarefa do conheça-te a ti mesmo, a tarefa do autoconhecimento, seja uma tarefa implementada por todos nós em nossas vidas diariamente. Conheçamo-nos, sigamos o conselho de Santo Agostinho, que nós possamos refletir sobre os nossos erros, sempre nos colocando no lugar dos outros com muita empatia e com muita humildade. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.